Então, boa tarde. A gente só estava esperando chegar o tempo aí para iniciar. Meu nome é Adriano Teixeira, sou professor da Universidade de Passo Fundo e estou junto aqui com o Guilherme Toqueto, esse primeiro rapaz de óculos, os dois estão de óculos, e o Costela, Leonardo Costela, que trabalharam conosco dentro desse projeto. É um dos que nós submetemos ao FISLE. Na verdade, o LED movido a vento ele é uma demanda de um outro projeto, que nós vamos falar rapidamente para vocês, no qual a gente está trabalhando agora, que envolve um elemento estratégico do mundo contemporâneo, que é criar oportunidades para que as pessoas possam programar computadores. Não ser ensinados, porque não precisamos mais ser ensinados a isso, né? Mas ter oportunidades de, na sua casa, mesmo sem energia elétrica, e aí a gente começa a fazer um link com o nosso gerador de energia caseiro, criado a partir de uma impressora quebrada, e um monitor de vídeo pequenininho, você, mesmo sem energia elétrica, possa, então, ter na sua mão um dispositivo que te possibilita aprender a programar e fazer robótica e algumas outras coisas. Então, eu vou falar rapidamente um pouco sobre o grupo e depois os piás vão poder entrar diretamente na discussão desse mecanismo. O Grupo de Estudo de Pesquisa e Inclusão Digital, ele existe desde 2004 na Universidade de Passo Fundo, e a sua principal elemento direcionador é acreditar que inclusão digital não é dar computador para pobre. Além de ser preconceituoso, politicamente incorreto, é um equívoco isso, né? Mas sim possibilitar a autoria em ambientes digitais. Eu deixar de ser um reprodutor, um utilizador, e poder passar a ser um produtor de tecnologia, alguém que transforma a tecnologia, alguém que faz com que o computador faça aquilo que eu quero e não esteja à mercê daquilo que o que eu pretensamente acho que o computador possibilita. E dentro dessa linha, a expressão máxima de inclusão digital é programar computadores, né? Ou dispositivos eletrônicos, robóticos, a partir da programação. Então, há um bom tempo a gente tem esquecido já a discussão, pesquisas na área de educação à distância, pesquisas na área de desenvolvimento de software, pesquisas na área de utilização de software, pesquisas na área de perfil do aluno, pesquisas na área de interdisciplinaridade da informática educativa, pesquisas na área de formação de professores, e temos, então, focado muito forte na discussão da programação de computadores e da robótica. O Humberto Eco, o maior ali, ele diz que a sociedade vai se dividir em três grandes castas. Três castas, uma pequena, uma intermediária e uma enorme, né? Essa enorme, no chão da fábrica, se a gente pensar tipo uma pirâmide assim, onde vai estar a maioria das pessoas, vai ser composta por aqueles que percebem o mundo pelos meios de comunicação de massa, como a televisão, o jornal, a revista, o rádio e a escola. O intermediário, né, a faixa intermediária, um pouco formado por menos pessoas, vai ser, então, aquelas pessoas que, meu Deus, o mestre Yoda está por aí? Não, que ele está sendo atacado. Está tudo bem? Desestabiliza o apresentador, uma coisa dessa. E eu não trouxe meu sabre de luz hoje, estou mal. Pessoal, então é o seguinte, valeu. O intermediário vai ser formado por aquelas pessoas que usam o computador. Usam um software que alguém fez, usam a internet para navegar, usam a Wikipedia para buscar informações, o Google, são usuários de tecnologia, tem a sua rede social e assim por diante. E a elite intelectual da sociedade vai ser formada por aquelas pessoas que programam computadores. Não são programadores profissionais, mas programam computadores. São capazes de fazer com que a luz do seu quarto apague quando não tiver movimento. Ele é capaz de fazer isso, né? Ou com que o seu computador desligue, ou com que o ar-condicionado, não importa. Ele consegue fazer esses tipos de programações. Então, nós temos aí muitas pessoas trabalhando nisso. Então, alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, e os dois aqui são de iniciação científica. O Guilherme, o primeiro aqui, ele está no 4º nível da ciência da computação, e o Costela está no 6º nível, e estão envolvidos em vários projetos na área de informática, na área de robótica, entre eles o LED movido a vento. Bom, nós temos um elemento básico, né? Bem, para mim programar computadores, eu preciso ter dispositivos de hardware e software e preciso ter energia para tocar esses caras, né? Bom, esse projeto, depois o Leonardo vai falar mais,
A gente fez esse casezinho, mas dentro tem um Raspberry, com o seu sistema operacional lá, o Amora, é o nome dele, né? É isso? RASP. Mas tem uma Amora no desenho, não tem? Tem, então tá. O RASP, e daí ali tu tem vários ambientes de programação e de robótica embarcados nele. Nós temos também um teclado virtual, ou seja, o cara precisaria só de uma TV de tubo, que ele já funciona assim, ou um monitorzinho pequenininho LCD, que não consuma muita energia, e um mouse para poder ter no seu bolso um ambiente completo de aprendizagem de programação, ou de robótica. Nós teríamos resolvido um grande problema, que é o custo dessas questões, né, e a disponibilidade dessas coisas. Tem tutoriais e assim por diante. Mas aí nós tínhamos uma outra questão. Ok, se o cara está lá no meio da aldeia indígena e não tem energia elétrica, como é que nós vamos fazer para ligar esses caras aí? Foi então que, claro, não é só esse o objetivo do projeto, que se nasceu a necessidade de se pensar como gerar energia de forma, energia limpa aí, para tocar um LED, que é o que nós estamos fazendo agora, mas que gere energia suficiente também para tocar esse RESP e também uma telinha onde as pessoas possam aprender a programar na sua casa, simplesmente colocando essas pás de ventilador antigo em cima da casa, por exemplo, pegando vento. E é isso que, então, a gurizada vai falar agora, que é esse projeto do LED movido a vento, e que em breve, provavelmente o ano que vem, já vai estar podendo tocar um sistema completo de hardware e software para aprendizagem de programação de computador, de baixo custo, para aprendizagem de programação de computadores e robótica por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Você, Guilherme, ou Léo? Quem é que vai ser? Léo. Então, pessoal, boa tarde a todos. O Adriano já me apresentou. Meu nome é Leonardo Costela, sou aluno de Ciência da Computação da Universidade de Passo Fundo. Vou falar um pouco, então, sobre o nosso projeto LED movido a vento. Antes de eu citar um pouco, a gente conversar um pouco sobre o projeto, gostaria de falar algumas coisas, alguns conceitos básicos sobre energia. O que significa energia? Para conceituar um pouco energia, eu gostaria de citar a frase Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por que eu cito essa frase? Porque, na verdade, segundo a primeira lei da termodinâmica, a energia funciona dessa maneira. A energia ela não pode ser criada. Eu apenas posso obter uma energia e transformar ela em algo que eu for utilizar, fisicamente em trabalho. Ou seja, uma ação, um movimento que eu for desempenhar ou que um corpo qualquer for desempenhar. Um exemplo disso é os alimentos que a gente consome. Neles contém energia, a gente ingere esses alimentos e os nossos órgãos aproveitam dessa energia e transformam ela para que eles possam fazer suas ações corretamente. Dentre os variados tipos de energia, de obtenções de energia que hoje existem no mundo, elas se subdividem em duas categorias, né? As energias renováveis e as energias não renováveis. A que a gente utilizou no nosso projeto, então, é uma energia renovável, também chamada de energia limpa, que são as energias que, teoricamente, com o seu uso ao longo do tempo, elas não se esgotam. Por exemplo, a energia do vento, então. Já as não renováveis são energias que tendem a se esgotar, tem um limite existente na Terra, as quais se esgotam, por exemplo, combustível fóssil. Focando então um pouco mais na energia renovável, eu gostaria de dizer algumas vantagens que ela tem sobre a energia não renovável. A primeira, então, eu já citei, que é de ela poder ter esse poder de renovação, de não acabar. Segundo, a poluição, que a gente ouve falar muito, então, uma fonte de energia não renovável, por exemplo, combustível fóssil, ele é muito poluente, então ele traz danos ao meio ambiente. E uma questão econômica também, que pode tornar a obtenção de energia através de fontes renováveis, pode, em grande escala, tornar um país todo independente, economicamente, se tratando de energia. A gente sabe que diversos países do mundo são carentes de fontes de energia, principalmente que a gente utiliza mais combustíveis fósseis. Então,
em larga escala, se eles investissem nisso, poderia-se ter uma demanda suficiente para tornar ele independente economicamente, se tratando de energia. Claro, existe a desvantagem hoje em dia que para se gerar energia suficiente em grande escala, através de fontes renováveis, se demanda muito custo. O custo é altíssimo. E é por isso, então, que esse gráfico nos mostra, esse gráfico de 2013, que apenas 9% de toda a energia obtida no mundo é através de energia de fontes renováveis. E os outros 91%, então, são de fontes não renováveis, sendo que 87% através de combustíveis fósseis, os quais trazem aqueles danos que a gente já conhece através da poluição. E se tratando dos 9% de fontes renováveis, 1% apenas é através do vento, da energia eólica. Então, ela é muito pouco utilizada no mundo hoje em dia. Vou passar a palavra agora para o Guilherme, que vai explicar um pouco mais sobre o projeto. Boa tarde. Então, como o professor Adriano já me apresentou, eu sou o Guilherme e eu também faço parte do GPID. Antes de falar um pouco do gerador, eu queria falar do gerador em geral, como é que ele funciona, que às vezes quando a gente fala de gerador surgem aquelas pequenas dúvidas, eu vou tentar responder elas agora. Então, o que é um gerador? Um gerador é um aparelho que transforma um tipo primário de energia em energia elétrica. Sendo essa energia primária energia eólica, como no caso do nosso gerador, ou energia solar. Michael Faraday foi o cientista que descobriu o princípio da geração de energia elétrica. Ele inventou um método que é utilizado até hoje na geração de energia elétrica, que é o método da indução, né? A indução eletromagnética. A gente pode ver na prática a utilização desse método num dos geradores mais comuns que tem atualmente, né, que é o dínamo. Então, aqui no slide tem a foto de um dínamo. Eu vou explicar um pouquinho como é que ele funciona. O dínamo tem essa haste que ela se movimenta dentro do motor. Ao redor do motor tem os ímãs, né, o polo norte e o polo sul. E nessa haste tem um condutor, geralmente é utilizado o cobre, porque ele é um condutor mais maleável, ele é melhor de ser utilizado. E quando esse condutor ele se rotaciona dentro do ímã, ocorre a variação dos valores do campo eletromagnético, que acaba induzindo a corrente elétrica no fio condutor. Que aqui dá para ver que está saindo o fio condutor aqui e liga o LED, né? Ali tem um interruptor para ligar e desligar o contato. Então, sobre o nosso projeto ele funciona assim, né? A gente tentou usar materiais fáceis de conseguir, né? A gente usou uma garrafa PET, uma hélice de ventilador, um ventilador velho que não estava mais sendo utilizado. Nós tiramos um motor de passo de uma impressora. Esse motor de passo ele tem 4 bobinas, né? Ali eu só falei de uma, mas nesse ele tem 4 bobinas, é um motor de 5 fios, é um terra e um para as 4 bobinas. Aí um suporte, a gente imprimiu esse suporte na 3D, mas a gente poderia ter utilizado qualquer suporte. A gente queria fazer uma coisa mais firme, daí a gente acabou imprimindo na 3D, mas podia ser aqueles joelhos de cano PVC, também poderia ser. E a gente utilizou os LEDs. Os LEDs pode ser tirado também de um computador antigo, mas o LED também é uma peça bem barata, é cerca de 18 centavos a unidade. A gente simplesmente uniu essas peças, né? Construiu o gerador e ele funciona da maneira mais simples possível, porque o nosso objetivo é que ele é para a educação, né? Que ele seja implantado nas salas de aula e que o professor consiga dar uma aula mais interativa nessa questão de eletromagnetismo, né? Que o aluno consiga realmente colocar a mão na massa e ver como é que funciona o projeto, fazendo o projeto em conjunto com a turma, o professor poder levar na aula e não ter um custo muito alto para fazer isso. Então, essa é a aplicação e a gente tem uns passos futuros, né? Essa é a imagem dele funcionando, como é que ele funciona. E para os passos futuros, a gente fez foi lá na universidade, né? A gente foi na engenharia elétrica, fez uma parceria com o pessoal da engenharia elétrica, eles estão ajudando a gente a controlar a corrente para poder carregar o Raspberry Pi ou tentar mesclar esses projetos. E para isso a gente está controlando a corrente através daquele aparatozinho que
para não ter o perigo de queimar, né? Aqui a gente liga o LED também com ele, a gente controla a corrente. Aqui a gente não tem um vento, né? A gente não trouxe um ventilador. Mas se a gente ligasse com o ventilador, teria o risco de queimar o LED, por causa que a gente vai mandar uma corrente muito forte e poderia ser que o LED não suportasse. Então, como a gente quer mesclar esse projeto, e eu acho que o autor do projeto seria melhor ele falar sobre o projeto, então vou chamar o Leonardo novamente para ele dar uma palavrinha sobre o projeto. Então, pessoal, além do que o Guilherme já falou, de poder pôr os conceitos de energia em prática para que os professores possam utilizar o nosso gerador, esse gerador, construir facilmente em sala de aula, os alunos ter, de uma forma visual, poderem ver os conceitos de energia, a gente está, como o professor Adriano já comentou, tentando com o pessoal da elétrica gerar energia suficiente para alimentar o Edupi. O Edupi, parece a imagem para vocês aqui no slide, ele é um mini computador portátil, de baixo custo, com o objetivo de ensinar as pessoas a programar e utilizar a robótica. Ele foi construído através do Raspberry Pi e nele roda o sistema operacional Raspbian, com diversos ambientes de programação e de robótica nele embutidos. Todos esses ambientes de programação e linguagens que podem ser trabalhadas nele possuem tutoriais que vai desde o mais básico ao mais complexo daquilo, para que as pessoas justamente possam ter isso em casa ou os alunos terem isso nas escolas, para conectar nas telas de computadores já existentes nas escolas, na televisão de tubo que a gente tem em casa, ou até na televisão HDMI mesmo, e possa aí ter tudo que um computador já possui, navegador, acesso à internet, planilhas de texto, ferramentas de escritório, e além disso aprender e estar inserido aí na aprendizagem de computação e de robótica. Então, o diferencial dele é isso, é o baixo custo e também o aproveitamento desses materiais, monitores e telas antigas que a gente já possui nas escolas, sem precisar, então, baixando ainda mais o custo, sem precisar adquirir novamente isso. Então, o próximo passo que a gente tem com isso, então, é gerar energia suficiente para ele e aplicar o mini computador, então, nas escolas, utilizar e ver quais são realmente os ganhos que eles podem ter com isso. Eu acho que seria isso. Eu acho que a gente abre para questões agora, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Só um momentinho antes. A gente estava mostrando esses projetos ali a gente está ali. Se alguém quiser saber melhor sobre o Edupi, sobre o LED movido a vento e a união desses dois projetos, a gente está aqui expondo eles. Quem quiser, a gente explica um pouco melhor, troca alguma ideia sobre isso. Então, se alguém tem alguma dúvida agora, pode ficar à vontade. Enquanto alguém falou? Sim. E como é que surgiu a ideia de vocês? Por que vocês tiveram essa ideia de criar esse gerador? Qual foi a inspiração? Por que vocês tiveram essa ideia? Então, um dos nossos projetos que a gente realiza no GPID é a coleta digital. Então, todos esses materiais, exceto o que a gente imprimiu na impressora 3D, mas como o Guilherme disse, pode ser utilizado outros materiais, como, por exemplo, joelhos de PVC, outras coisas, vai da criatividade mesmo, reaproveitadas. A gente recebeu uma demanda de lixo eletrônico muito grande de impressoras que não estavam funcionando, mas que a gente poderia aproveitar os motores. Então, a partir daí, a gente pensou, em algum projeto a gente utilizasse esses motores de passo para
desenvolver algo que pudesse ser usado na educação e que esse lixo não tivesse um destino incorreto e fosse jogado descartado mesmo. Então, essa foi a fonte inicial de inspiração da gente. Tem um outro elemento importante, dentro da linha do que o Leonardo está colocando, a gente gera muito lixo eletrônico, todos nós sabemos disso, né? Então, a gente começar a pensar em soluções, de robótica ou não importa, que utilizem esses equipamentos, que muitas vezes tem dispositivos ali, componentes que ainda funcionam, para educação ou como hobby, não importa o que, é também um ato de consciência ecológica, né? A gente já tem mais celulares do que habitantes aí no planeta Terra, todos nós temos celulares funcionando, nós temos impressoras que não funcionam mais, a gente bota fora, se a gente é um pouco mais velho, a gente guarda, pensando que vai poder usar algum dia e nunca vai. Então, pensar soluções como essas, que podem parecer simples, né? Mas que ajudam no desenvolvimento de competências em outras áreas, e também criam alternativas para que as pessoas possam, usando o material disponível na sua escola, ou na sua casa, ou na sua região, criar dispositivos para aprendizagem é extremamente fundamental, né? Oportuno. Então, o que o Leonardo coloca é nesse sentido, né? A gente tem recebido lá em Passo Fundo uma média de 8, 10 toneladas cada vez que a gente faz essa campanha de coleta digital, né? E a gente tem trabalhado no sentido, chega, vê o que pode ser aproveitado, retira e depois a gente tenta criar alternativas. E mais, né? Mais do que criar essas alternativas é publicizá-las, né? Eu acho que qualquer coisa que você faz na sua casa, envolvendo energia renovável, envolvendo reciclagem de equipamento, envolvendo utilização criativa desses caras, para a qualificação da educação, para alguma coisa nesse sentido, tem que estar na internet, né? Tem que estar disponível para que as pessoas possam replicar, ajustar, melhorar, qualificar ainda mais aquele projeto. Não sei se vocês têm mais alguma questão. Já vai chegar o microfone. Oi, o Edupi ele foi fabricado por vocês ou ele é comprado? Então, como eu comentei antes, ele utiliza a placa, o Raspberry Pi. Então, a gente adquiriu essa placa, internamente ele possui um Raspberry Pi. O que a gente fez, então, foi fazer estudos, que já vem sendo feito no grupo de pesquisa anteriormente, sobre quais são os ambientes de programação que são melhores para crianças, melhores para diferentes idades aprenderem a programar. A gente já realiza oficinas de robótica nesse sentido, então a gente instalou o sistema operacional e nele embarcou essas tecnologias, esses ambientes de programação e os tutoriais com isso. E criamos a case dele na impressora 3D, e assim surgiu o Edupi. Então, aqui a gente pode mostrar para vocês, dentro dele, então ele é o Raspberry Pi, e a gente utiliza dessa placa para fazer a criação. É isso. Se alguém tem mais alguma dúvida? Qual o sistema operacional que vocês instalaram no Edupi e quais ferramentas de programação? Então, o sistema operacional é o Raspbian. A gente testou com ele apenas e está utilizando ele. Ambiente de programação que a gente já instalou e já testou nele são o Scratch, para crianças aprenderem a programar, a questão da lógica da programação. O Scratch for Arduino, para iniciar o envolvimento com a robótica. A IDE do Arduino, para se programar mais avançado com isso, e o ArduBlock, que também pode ser utilizado para fazer esse meio campo entre o Scratch for Arduino e Arduino IDE, então que ele gera o código já para a pessoa vislumbrar aquele bloquinho que arrastou, qual o código que geraria. E outras ferramentas de programação são BotLogic, que se voltado também a jovens, a crianças, KidsRub e CodeBlocks, já passo mais avançado,
GNI, que o GNI é uma ferramenta que até 38 linguagens de programação podem ser testadas nela, então é outra ferramenta presente. Outras ferramentas são o GNI e também a questão eu já citei do Arduino IDE. A gente está testando agora outros, a princípio são esses, está testando outras ferramentas que são possíveis rodar no hardware do Raspberry. Além de, como o professor Adriano explicou, da acessibilidade, a gente utiliza de teclado virtual. Então, se a criança pode utilizar apenas o mouse para fazer a programação disso. Claro que depois, quando vai avançar para a linha de código, já não é mais possível, né? Mas questão da parte dos blocos lógicos já é o suficiente. O custo dele, hoje no Brasil, o Raspberry Pi varia de 180 a 250 reais. Então, mais um cartão de memória de acima de 4 GB e a questão dos periféricos, menos de 300 reais, então a gente tem um computador com todos esses ambientes de programação instalados, a gente vai testar outros, né, que eu comentei, todos os tutoriais e um computador completo. E com crianças, a partir de que idade vocês pretendem? Já fizeram algum teste com crianças? A partir de que idade vocês... A gente não testou ainda o EduPin, sim. A gente está agora em fase final de criação dele e a gente vai agora criar EduPis pilotos, deixa eu chamar assim, para que a gente possa inserir. Mas as outras ferramentas de programação já podem ser utilizadas de crianças até de 4 a 5 anos, se iniciar o estudo da programação com elas. Nós temos uma experiência em Passo Fundo, são 3 experiências. Um é o chamado berçário de hackers, onde a gente trabalha com crianças de 5 e 6 anos, eles vão até a universidade e trabalham com o Scratch Junior. Eles trabalham muito mais fora do que dentro do ambiente digital. Eles trabalham com a questão de blocos lógicos, um programar o outro, né? Dar comandos, o outro executa, e tem um monte de atividades lúdicas aí que ajudam nesse desenvolvimento do raciocínio lógico. E eles têm uma parte da manhã que é ir para o Scratch Junior e começar a testar aquilo que eles viram no concreto, né? As crianças nessa idade eles estão passando do concreto para o simbólico. Eles têm que conseguir abstrair coisas, construir coisas da sua mente, né? Então, por isso que eles precisam muito brincar com a mão, mexer e assim por diante, né? Então, a gente está trabalhando com essas crianças. A gente tem um outro projeto chamado Escola de Hackers. A gente tem depois o site, se quiserem dar uma olhadinha, onde a gente trabalha com alunos de 6º e 7º ano. Esse ano vão fechar 700 alunos do município trabalhando com Scratch, aprendendo programação de computadores, né? E a ideia nossa é esquecer um pouco a ideia da tecnologia como um elemento interdisciplinar, mas a tecnologia como elemento final. Eu vou para o laboratório não para aprender matemática, não para aprender geografia, não, vou para aprender a programar. E isso vai me ajudar a desenvolver habilidades cognitivas que vão ter desdobramentos, muito provavelmente, nas outras disciplinas. E temos uma terceira faixa de trabalho, que é a Escola de Hackers Avançada, que é com os melhores, os 15 melhores do ano anterior. Então, tu tem 375 jovens, tu pega os 15 melhores, tu faz um ponto de corte legal, assim, e daí tu vai trabalhar com a questão da robótica. Começa com o Scratch for Arduino, depois passa por uma linha de código para trabalhar com eles, né? Tem sido muito legal. E a gente acredita o seguinte, que as pessoas, talvez muitos de vocês não tenham, que gostem de programar, que não precisaram da faculdade ou de um curso de programação para aprender. Precisaram, primeiro, de se sentir desafiados. Segundo, um YouTube ou um Google para poder localizar alguma coisa que possa te ajudar. E você foi trabalhando e aprendeu a programar. Pegou gosto pela coisa, foi desenvolvendo habilidade. A nossa ideia com esse cara é mais ou menos na linha do que o MIT fez numa tribo do Quênia, eu acho, se não me engano, que largou lá tablets no meio da tribo e foi embora, né? E a gurizada, mesmo sem saber inglês, nada, aprendeu a usar os tablets. Se vocês buscarem MIT Quênia no Google, vai vir na reportagem, né? Eles aprenderam a ligar o tablet, aprenderam a utilizar as coisas. Até a reportagem fala que os tablets saíram do MIT sem a webcam, a câmera dele habilitada. Eles aprenderam a habilitar a câmera.
e cantavam músicas em inglês, que tinham música ali, não importa, podia ser em qualquer outro idioma, né? Eles se apropriaram do processo. O que nós queremos com esse cara aqui, e é uma questão que nós estamos trabalhando agora, é fazer contato com empresas que fabriquem isso, para a gente não ter a gente ter 250. Criar colocar aqui dentro esses ambientes, esses tutoriais, assim por diante, colocar um loggerzinho, alguma coisa que possa pegar tudo que está sendo feito aqui, e distribuir em uma comunidade ou em comunidades, né, e deixar nela por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois a gente poder recolher esse cara e ver o que foi construído com isso. Eles programaram, não programaram, só acessaram a internet, ou só jogar, não sei, o que foi feito, né? Então, o nosso próximo passo agora é essa parceria no sentido de ganhar em escala, disponibilizar e depois poder recolher e verificar um pouco como foi utilizado. A gente vai fazer isso numa cidade de porte médio, Passo Fundo tem 180, 200, 190 mil habitantes, é por aí, né, os passafundenses. João, é isso aí? Isso aí. Então, Floripa também, então a gente já tem uma parceria com a Karina Marcon lá na Universidade de Santa Catarina. Ela se responsabilizou por largar um lote numa periferia de uma grande cidade. O Léo mora numa cidade pequena, né, que dá, quantos habitantes tem a tua cidade? 2 mil habitantes, então, num grupo lá. Então, a gente vai ter 3, né, categorias aí de grupos de pessoas que vão estar utilizando, e depois, a partir desses dados, a gente vai poder construir algumas análises, né, em cima dessa questão. O que nós acreditamos e tem a ver um pouco com, vocês viram que a gurizada está com a camiseta do Seminário Nacional de Inclusão Digital, vai ser o 4º ano que vem, lá em Passo Fundo, e o título dele é a liberdade digital de aprender, né? Que o meio digital te dá a liberdade de aprender o que, quando e como você quiser. Então, um pouco nessa linha a gente quer... está aqui. A gente quer verificar se realmente... Eu tendo a oportunidade, eu vou usufruir dessa liberdade. Para que eu vou usufruir dessa liberdade? Então, a gente tem essas experiências, não usando esse cara aqui especificamente, né? Mas a ideia é que a gente possa, a partir dessas experiências de programação que a gente tem, junto com esse aqui, ver como é que, de forma espontânea, esse processo de formação pode acontecer. Que não é um processo que vai ser conduzido por nós na universidade, por exemplo, mas sim espontâneo. Está aqui o recurso, aqui dentro tem isso, 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 e vamos ver o que vai acontecer, né? Tinha uma questão aqui? Não sei. Não? Cara, de que forma que vocês pensam em massificar essa nova tecnologia? Na questão do vento, assim, de mudar a tecnologia usada, né, no cotidiano das pessoas. Assim. Alô? Você pode repetir a pergunta, por favor? De que forma que vocês pensam em modificar essa tecnologia para modificar o cotidiano das pessoas, assim? Sim. Nós temos como o principal objetivo do projeto, sim, é um dos principais objetivos, né? É tentar incrementar um pouquinho da parte teórica, né? A gente sabe que às vezes é meio chato, o aluno acha meio chato, né? A parte teórica que a gente tem na sala de aula e tal. Por exemplo, terceiro ano, a gente aprende terceiro ano em física, eletromagnetismo, né? A gente quer que isso seja levado em sala de aula e que complemente a parte teórica, né? Através da parte prática, com um gerador que é simples de fazer, de baixo custo, materiais recicláveis e que possa, de uma forma simples complementar o que nós temos. Né? Isso aí. Só rapidamente complementar o que o Guilherme falou, e outra maneira que em casa todos nós podemos construir ele. Então, futuramente a gente quer aumentar esse volume de energia que ele gera. Então, você poder carregar o teu celular utilizando ele, ou deixar um rádio, a AM/FM lá rodando ele. Então, acho que além da parte voltada à educação e a parte do você mesmo usar essa energia para o seu uso próprio, também
acho que é isso, os dois juntos faz com que a gente maximize o uso do gerador. Se era isso, a gente responder a pergunta. Eu acho que massificar é complicado, né? Porque seria o ideal, né? Eu acho que a gente já sabe que a gente está num caminho em que, se a gente continuar com a utilização somente de combustível fóssil, primeiro, vai acabar. Segundo, a gente melhora a nossa vida de um lado e estraga com o planeta de outro, né? Então, só não acabou ainda porque existe muito interesse financeiro em torno disso, né? Só que, como a gente trabalha com escola especificamente, com crianças, né, a gente acredita em duas coisas. Uma, que é preciso botar a mão na massa. Uma coisa é a minha professora de geografia falar sobre energias renováveis e mostrar vídeos e dizer que é legal e que funciona, né? A outra coisa é, bom, tá, existe esse tipo de energia, vamos construir nós um protótipo pequenininho, né? A compreensão, talvez, ela ganhe uma dimensão diferenciada na cabeça dessa criançada, né? A gente sabe muito bem, e isso pode ter a médio e curto prazo, sim, um desdobramento interessante, né? Quem tem filho pequeno sabe que, depois que ele começa na aula, se tu jogar um papel pela janela do carro, muito provavelmente vai ter que parar o carro, voltar e pegar esse papel, porque aquela criança sabe que aquele papel vai trancar o bueiro, ela aprendeu na escola, viu aquilo, né? Então, elas acabam sendo agentes transformadores dos mais velhos que não tinham aquela preocupação, porque, afinal de contas, né, o meu pai, não é tão longe assim, nadava em rio. Se eu for nadar no Rio Passo Fundo, lá agora, qualquer um de nós vamos sair com mutações genéticas do outro lado, porque é impossível, né? Então, a ideia é essa, né? Criar um dispositivo que esteja na web, que a professora, quando for trabalhar com essa ideia de energias renováveis, ela fale sobre isso, mas ela não leve esse cara. Ela pegue lá os motorzinhos da impressora, ou eles mesmos façam uma campanha na sua comunidade para pegar lixo eletrônico, retira o motorzinho, vai na internet, segue o beabá lá enquanto eles vão desenvolverem competências para criar outras coisas e acendam uma lâmpada da tia, lá do local onde a tia que limpa a escola guarda as vassouras, por exemplo. Coisa desse tipo, né? Então, a nossa ideia, claro, não foi essa questão do massificar, mas foi criar um espaço onde as crianças possam se envolver organicamente no domínio da tecnologia, a primeira questão, o domínio criativo, na colocação dessa energia, dessa tecnologia para a melhoria da vida das pessoas. Isso tudo é o que nós estamos tratando aqui no Physis, né? A questão do jeito hacker de ser aí. Desenvolva uma competência e ainda expresse uma consciência ecológica na jogada, né? Possivelmente isso possa ter algum desdobramento futuro do ponto de vista de gerar nossa própria energia, né, resolver nossos problemas e assim por diante. Nós temos aí, o governo dos Estados Unidos, eles dão energia solar, por exemplo, para as casas, né, eu te dou a instalação e o que ele faz depois disso? A energia que sobra, que você não usa, você só tem que dizer o seguinte, pode usar. Então, eles vão lá, instalam na tua casa a energia solar. Você usa o que precisa e o que sobrar já tem um dispositivo que manda lá para uma grande bateria, não sei. Acho que esse é o caminho único, né? Não é nem o futuro, é o único caminho que a gente tem para frente. Então, esse tipo de questões que levam para a escola possibilidades concretas de compreender um processo, mas além de compreender a questão de eletromagnetismo e outras questões, mas compreender a possibilidade, visualizar, de transformar uma energia em energia, pode ter algum desdobramento que a gente só vai saber para frente. Parece que sim, mas... a lógica diz que sim, mas a gente teria que continuar acompanhando para verificar. E a ideia nossa é sempre desenvolver dispositivos desse tipo, que se a gente olhar do ponto de vista tecnológico, como profissional da área de TI, tu vai dizer, poxa, mas o que é isso, né? Isso qualquer um faz. Mas se a gente olhar do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista educacional, isso tem um impacto muito grande, porque ele dá o poder para a gurizada poder construir alguma coisa, né? Poder gerar energia, poder daqui a pouco fazer na sua casa e assim por diante. A gente sabe de pessoas, por exemplo, que trabalham... Passo Fundo é uma cidade de porte médio, atende muita gente da região e ela tem assim a agricultura muito forte, né? Então a gente tem muitos filhos de agricultores ou grandes proprietários ou pequenos, não importa, né? E é legal quando tu vê um menino que, usando um elemento que não o RASP nem só a questão da geração de vento, mas o Arduino, por exemplo, ele cria um sistema de irrigação para o seu pai lá. Só com um sensor de umidade, o Arduino. Acho que isso é legal, né? Esse é o potencial dessas tecnologias, no sentido da gente, primeiro,
nós resolver nossos próprios problemas ao tempo em que a gente desenvolva competências técnicas que podem ter desdobramentos ali na frente bem legais, né? Então, a gente quer, pessoal, obrigado, a gente quer agradecer vocês, dizer que a gente vai estar aqui no stand de tecnologias livres ali, mostrando tanto, a gente vai poder ver o Edupi e vai poder ver também aqui o nosso LED movido a vento, e a gente vai poder conversar um pouco mais sobre questões técnicas e aplicações, assim por diante, tá ok? Muito obrigado.